Olá, pessoal do Felicidade dá Trabalho. Estamos de volta com mais um episódio direto aqui do Rio Innovation Week. A gente está cansada, mas muito empolgada, porque a gente já teve tantas conversas especiais e elas vão, ao mesmo tempo, nutrindo a gente, deixando a nossa cabeça com 1000 portas abertas. E a gente está com mais uma agora que não tenho nem roupa para esse encontro. A nossa convidada, ela é empreendedora, ela é a fundadora da B2Mami, que não sei nem, tem nem palavras para descrever tudo que é a B2Mami, é uma social tech, é uma edtech, B2Mami é uma super comunidade de mulheres, ela é palestrante, ela é especialista em branding, vendas, comunidades, e ela é mãe do Lucas. Dani, se apresenta pra gente, bem-vinda! Oi, gente, tô feliz demais de estar aqui, tô com amigas, né? Eu acho que é muito legal a gente poder trabalhar. Acho que uma das melhores coisas boas de amadurecer é poder trabalhar com quem a gente gosta. Eu tô muito feliz de estar aqui também. Tô cansada igual ela, porque a gente tá com a Marina aqui no Rio Innovation Week. Mas eu sou a Dani, eu sou mãe do Lucas, eu sou filha da Dona Rosalina, uma baiana que não acredita no impossível. Fui forjada numa casa muito matriarcal, que eu acho que me entregou o que eu precisava pra chegar até aqui e fazer as coisas que eu faço. Então eu tô muito feliz de estar aqui. Dani, obrigada de verdade por você ter vindo. Eu sei que a agenda tá maluca, ainda mais porque vocês têm uma arena toda, essa curadoria incrível que vocês fizeram. Eu queria começar te perguntando o que tá acontecendo lá naquele palco. Conta pra gente do conteúdo, quem vocês trouxeram, o que tá por trás de quem vocês decidiram convidar, pra onde vocês estão olhando e quem são essas pessoas que estão dividindo espaço com vocês? Eu acho que essa pergunta é perfeita, porque ela une 3 coisas muito importantes. Como é que a gente chegou aqui, né? Porque nunca teve uma arena só para mulheres, nunca teve uma arena principalmente só para maternidade. Então, eu conheci o Carlos, que é o dono da Saia do Papel e da Arca Hub, que também é o dono do Rio Innovation Week, das 3 marcas. E aí eu perguntei para ele, eu falei, Carlos, ele é uma pessoa muito especial. Eu falei, Carlos, você é pai? Ele falou, sou pai de uma menina, né? Falei, Carlos, meu trabalho é para fazer com que quando chegar a vez dela seja mais fácil. E eu preciso de um espaço no Rio, eu preciso começar a olhar para a comunidade daí. E aí a Casa Bicho Mami nasceu dentro da Arca Hub do Carlos, né? E aí eu também tive um espaço no ano passado aqui do Rio Innovation Week, bem menor do que eu tô agora, para começar para validar. E a arena agora é enorme, foram 60 palestrantes, né? Então, em 2 dias, uma curadoria muito especial. Mas eu acho que como foi feita a curadoria, eu acho que é a pergunta mais importante, tá? Porque, primeiro, são pessoas que estão conectadas com a Bitumami. Não, tem famosos conectados com a Bitumami? Tem. Tem milhões de seguidores? Também tem. Mas são pessoas que, de algum jeito, fizeram impacto social comigo, entregaram pra comunidade coisas muito valorosas, e os meus palcos, eles são feitos de amigas. E amigos e pessoas que entendem o nosso propósito muito mais do que keynote speakers no lugar de, nossa, que incríveis, que maiores. E foi assim que a gente montou o nosso line-up. Então, o nosso line-up teve conversa sobre ancestralidade, e aí uma delas falou uma coisa muito legal, que antes da IA, que é a inteligência artificial, teve a IA, que é a inteligência ancestral. E tiveram coisas lindas. Aí ela mesma falou, depois eu dou o nome pra poder acreditar as frases que não são minhas, e ela falou que a gente precisa criar. A Merena foi assim, né? Então a gente tem que criar comunidades mais. Hoje a gente cria como um pomar, que tem uma única fruta, né? E o convite é criar empresas que sejam floresta, né? Que saibam se conectar com vários ecossistemas. Então, o lugar da Bitumami veio dessa fala de potência, de inclusão, de diversidade e de transgressão e ousadia, que eu acho que é o que a maternidade faz também. E a Bitumami tem essa coisa, e aí eu vou contar uma coisa nossa aqui, e que a gente nem combinou, então não me mate por falar Ótimo! sobre isso, mas o que me veio na cabeça agora, porque você, Dani, eu acho que você combina 2 coisas que são muito especiais e acho que é raro de encontrar, que é a doçura e esse olhar sensível, ao mesmo tempo que você vai lá e fala o que as pessoas têm que ouvir, né? Você não tem aquele filtro de, ai, tô aqui com dedos e tal. Você não vai contar o que a Dani falou da Vai, claro que vai! Eu não sei o que é, mas claro que ela vai. Porque eu tô te escutando falar e tá aqui ressoando no meu coração. E eu quero te contar que esse podcast, inclusive, manda bala. nasceu por uma conversa que a Fê teve com você, em que você falou, algo assim, tá? Eu nem tava na conversa, mas era algo na linha de, vocês são muito perfeccionistas, vocês não vão fazer nada juntas não, vocês ficam enrolando. E aquilo pegou na gente em 2 lugares. Um do lugar que doeu, assim, de tipo, ai, ela tem razão. E no lugar de, não, agora eu vou provar. Ela vai lá provar falar. pra Dani, eu ainda vou chamar ela no meu podcast. Então, eu queria que você falasse sobre isso, porque é uma construção. Um pouco é você sendo quem você é, mas assim, é uma construção pra estar nesse lugar, ocupando esse espaço, falar com doçura, mas ir lá e dar a mensagem. Primeiro que eu entendo a reticência, o medo, a confusão do não perfeito, né? E isso tem um recorte de gênero.
Os homens são capazes de fazer qualquer merda no PowerPoint e receber investimento por isso. O tempo inteiro. E achar que eles são incríveis o tempo inteiro. Eu tenho um filho de 10 anos, ele acha que ele é incrível em quase tudo que ele faz. Ele é bem ruim em várias coisas, entendeu? E aí já nasce um lugar ali muito poderoso do menino branco, hétero, possivelmente, ainda não sei, tem 10 anos, mas da classe média brasileira. Então ele tem um chip lá, né? Que eu coloco ele no lugar dele o tempo inteiro também, mesmo como mãe, fala, calma, querida, você tem que estudar mais do que você está estudando para poder falar um negócio desse. Mas a gente foi criada para entender que não era possível. Para entender que a torrada se serve na mesa, até uma história, né? A mulher não serve uma torrada queimada na mesa. E se queimar e for a última, ela que come. Então a gente foi treinada a ter que competir, entregar muito mais do que a gente precisava para poder competir no mercado de trabalho. Então é muito natural que a gente tenha receios e dificuldades de começar. Porque a gente fala, cara, tem que ser perfeito, tem que ser a melhor língua, né? Tem aquela pesquisa que fala que os homens nem têm metade do que precisa pra vaga, eles vão lá e aplicam e a gente tem 100% e não aplica. Fica, ai, será que é pra mim? Ai, será que, né? Então a Mafônia, a Dara, que é outra mulher incrível da comunidade, ela fala que não é síndrome da impostora, porque não é uma síndrome, não é uma doença, é um fenômeno que quem projetou foi a estrutura patriarcal que a gente vive. Então, eu entendo. E da onde vem essa doçura e essa vontade de fazer as coisas? Porque é capitalista, é rápido e o dinheiro não tá na minha mão. Enquanto o dinheiro não tá na minha mão, eu fuder volta mesmo. Vai, meninas, faz esse negócio porque o dinheiro precisa ter fluxo. Enquanto mulheres como vocês não executam, o fluxo não gira. Então, eu quero que vocês executem, para que o fluxo gire para mãos de mães que vão para outras mães. E é por isso que as duas coisas precisam ser combinadas, entendeu? E a gente faz muita questão de falar, a gente já falou isso várias vezes aqui, e vamos continuar repetindo, porque é justamente talvez para plantar essa semente em quem tá ouvindo do outro lado, que é, eu e a Fê, a gente caminhou um longo caminho até chegar até aqui, e aí a gente tinha muito um certo apego, tem, né, Fê? É um trabalho, assim, não dá pra gente negar que isso existe, mas um certo apego a tudo que a gente construiu, a imagem, os relacionamentos e tudo mais, e a gente ficava assim, tá, mas não dá pra gente fazer qualquer coisa, a gente não vai fazer qualquer projeto, qualquer coisa, mas aí um dia a gente falou assim, meu, vamos começar de onde dá. Você tá grávida, tá quase parindo, a gente tem o desejo de botar esse projeto no mundo. Vamos fazer um piloto, a gente não tem nada a perder, a gente quer que essa mensagem chegue mais longe. E a gente fala muito sobre como aconteceu, né? Porque em 4 meses a gente tá sentado aqui no meio do Rio Innovation Week. Eu achei surreal, fiquei né? super feliz. E a gente Com fala a bebezinha do lado Eu do adoro, bebê. eu adoro esse começar do pequeno, do zero dela. Elas são o maior evento da América Latina. Então, mas a gente não imaginou, Adoro esses né? comecinhos. Foi uma coisa completamente que a gente não planejou e nem esperou. Se falasse no dia que eu, com 38 semanas, e a Thaís, assim, a gente vai começar, a gente vai gravar, e assim, tá bom, então vamos começar. Se alguém falasse que em 4 meses eu A gente já tá estaria sentada aqui, com a rede de apoio, da qual você fala também sempre, mas assim, com meu pai e minha mãe, e minha bebê de 4 meses, sentada, entrevistando, assim, a própria Dani, que A deu um própria empurrão na Dani, gente. Vai, gente! Assim, então, eu queria muito Cara. que você falasse sobre isso, né? Essa coisa de a gente desligar um pouco o volume de fora, né? Desses marcadores externos de, quantos views, quantos likes, quantas pessoas, nananana, pra gente se sintonizar mais com os marcadores internos, né? O que vale a Cara, eu pena não pra trouxe mim? meu livro aqui pra eu ler, né? Que tá lá embaixo. Mas assim, tem um pedaço do livro que eu falo, cara, tem 3 coisas que você precisa fazer. Acreditar no seu rolê, sabe? Banca seu rolê, eu falo. Banco teu, velho. Sabe, assim, banca o seu rolê. Acredita no seu borogodó, assim, que o brasileiro, nós, né, as brasileiras, elas têm uma capacidade de executar muito interessante, né? A gente tem um molho, né? Então, você tem que acreditar no seu borogodó, do jeito que você faz a coisa, né? E a terceira coisa, desliga o barulho. O barulho vai sempre dizer que não dá. Sempre, não tem, ele vai partir de que não dá. Vocês são mães, a outra grávida, terminando o filho, você é da área de saúde. Não dá. Sacou? Tipo assim, então, o barulho ele sempre é pro não. O barulho nunca é pro motor, é sempre detrator. Então desliga ele, velho. Né? O que você tem que visitar é, tem um recurso financeiro? Até quando? Tem um recurso da rede de apoio? Quem é que tá comigo? Essas pessoas vão poder estar com meu filho, faz uma conta. Tem um recurso de tempo? De quanto de tempo? Faz a continha lá, faz um risco embaixo, deu positivo, faz. Sabe que você falando isso me lembra um treinamento, na verdade, que eu fiz lá na Casa Bitumami, que pra mim marcou muito, mas em que você falava da tal da autoridade sorvete de pistache. Conta um pouquinho, divide com o pessoal o que é o ser uma autoridade sorvete de pistache. Pode fazer também aí o jabá, o merchan, falar assim, quando é o próximo, pro pessoal empreendedor poder faz se jabá, inscrever. Tem que fazer mesmo.
e surge uma história, né, assim, eu acredito muito que num mercado muito de commodity, né, e que a gente eu acho as pessoas são bem medianas, gente, não é mediana do ruim, porque o médio é bom, o médio é o que eu executo, é o que funciona, né, então a gente não é fora da média, normalmente a gente faz coisas da média. É um podcast incrível, mas é um podcast, como é que a gente deixa ele incrível? Com as pessoas que vêm, com os convidados, com as perguntas, aí ele sai do incrível, mas o modelo é um podcast. O que é incrível? Quem veio faz sentido. Então você tem que olhar que tipo de autoridade que você quer ter, porque ali vai ser seu oceano azul, né. E eu fui tomar sorvete com meu marido, tomamos mais uma amiga, e aí chegamos lá meu, escolhemos a sorveteria, vamos na sorveteria X, mó difícil chegar. Aí na hora que chegamos lá tinha um monte de sorvete, aí eu falei: "Eu quero pistache", aí o meu marido falou: "Detesto, que sorvete ruim, credo, não gosto, não, não, não". Ai minha amiga: "Eu amo, amo, compra mesmo", ele: "Não, compra, compra". Eu percebi que o pistache era um gosto que não tinha no meio do caminho. Ele não acompanha o doce, né. O sorvete de creme acompanha ele nunca é o sorvete de creme, né. Principalzão ali, né, que ou você ama ou você não quer nem ouvir falar. E assim, aí eu acho que pra se destacar, você precisa ser essa pessoa, que você tem um monte de hate e um monte de gente que te ama. Eu não acredito num sorvete de creme, né. Porque o creme sempre acompanha o doce, né. Ah, eu sei lá, do creme de papai, aí vai papai ali. Creme com né, então assim, eu acho que para se destacar, aqui é um problema de comunicação, concorda? Você precisa de gente que te odeie. Então o meu convite é que você seja tão formatado, uma autoridade tão complexa, que tem gente que não gosta de você, que não te valide. Ontem dei uma aula sobre validação, vou terminar com isso, né, e aí validando a ideia. E tem gente que tem medo de pôr a ideia no mundo, né, porque tem medo de ser rejeitada. Eu falei: "Só é uma validação real se você teve a oportunidade de ser rejeitada". Isso é muito mágico. Então vocês fizeram um projeto, convidaram as pessoas, eu podia ter dito não, a Joana podia ter dito não, a Maria podia ter dito não, e vocês seriam rejeitados. Não, nada a ver. Esse Uhum, projeto aí no meio, ai, achei uma zona, não quero. Quando você tem a oportunidade de se sentir rejeitada e você é rejeitada, você tem muito mais que muita gente. uhum. Então na hora da rejeição você fala: "Mas eu tenho algo para ser rejeitado", você tem? Você não tem. Eu acho isso muito poderoso. Ô Dani, eu amo te escutar falar e você fala muitas vezes do processo de criação da Bitumami, e que foi, assim, um momento muito impactante, Puerpério. emocional, puerpério e tal, muitas coisas que você estava vivendo ali muito intensas, e sei que você já falou sobre isso 1 milhão de vezes, mas eu gosto muito de falar aqui, como a gente fala sobre felicidade, como dá trabalho a gente chegar lá no futuro e falar: "Nossa, cheguei num lugar agora em que as coisas estão mais ou menos acomodadas ou alinhadas com os meus valores", queria que você falasse lá dos primórdios, quem era essa Dani pititica? O que que essa Dani sonhava? Quais foram os desafios, os incômodos, o que que te mobilizou, até que você chegasse naquele lugar e falasse: "Não, tudo que eu acumulei até aqui, é isso que eu vou fazer"? Eu acho importante dizer, que o Brasil são muito Brasis, né, muitas mulheres são muitos tipos de mulheres. Eu não faltou na minha casa muito amor, mas faltou muita coisa, né, então quando meu pai falece e as coisas acontecem, a vida vai toma um outro rumo, né, então eu tenho minha carteira de trabalho, eu vou até postar isso um dia. Com 13 anos eu comecei a trabalhar na companhia marítima, que era uma loja de biquíni, 13 para 14 anos. Minha mãe chamou eu e meus irmãos, falaram: "Ó, vai todo mundo ter que trabalhar", a gente realmente estava morando na casa de uma tia nossa. Porque é isso, a nossa realidade agora sem o pai de vocês, depois que ele faleceu com 15 anos, eu tinha 15 para 16 na verdade, é a hora, essa é a nossa realidade, saiam daqui agora né, as 2, era eu e minha irmã era pequenininho, e voltem com o emprego. Então essa Dani pequenininha se viu num lugar muito rápido de tentar organizar esse lugar para ajudar minha mãe, então era isso, né, então eu estudei em colégio particular, meus 2 irmãos já não estudaram, com a saída do meu pai da jornada, né, então, essa mulher lá atrás, era uma pessoa movida a precisar fazer. Então não tinha a felicidade: "Eu vou arrumar um emprego que eu tô feliz", esse negócio esquece, eu tinha que pagar a conta de luz da minha tia, sacou, que a gente estava na casa dela. Então, esse é muito lugar, né, dessa potência. Então empreender é uma coisa muito simples pra mim, porque eu tive que fazer isso, tá. Então acho que isso é muito legal. Mas você me entregou muitas coisas legais na minha jornada até aqui, que foi me dando essa força de funcionar. Mas eu acho que no final das contas, criar Bitubão é ser feliz, não ser feliz. A felicidade pra mim, eu fiz um curso agora de liderança incrível, aliás, tem que trazer a Priscila pra falar aqui, ela é
Eu sou chata com curso, cara, pra me pegar, olha, olha, o TDAH aqui, ó, mesmo medicada. E ela botou lá 21 valores, e tinha a ver com felicidade, né? Que era do livro da Brené Brown, A Coragem de Liderar. E aí ela fez um exercício lindo pra gente escolher quais eram os 3 principais valores. E podiam ser 21, gente, podia ser muitos. E aí tinham 3 principais valores que eu nunca tinha enxergado em mim. E toda vez que me machuca, que eu tô infeliz, eu fecho o olho e olho meus 3 valores, é porque um deles foi ferido. Achar os seus 3 principais, eu fico até emocionada, porque achar os 3 principais valores, eu achei nesse curso da Pri, quando eu sinto que tá doendo, eu fecho o olho e falo: "Hoje tá doendo, hoje tá doendo", ele pegou nos meus valores, né, e os 3 valores são justiça, né, não em crédito, mas justiça saiu muito, não pensava em justiça. Então um sentimento de justiça comercial. Aí o segundo valor era, esqueci, realização, mas não de ficar me sentir realizada, de criar. Então lugares que eu não tenho autonomia de criação me deixam infeliz. E em terceira coisa era liberdade. Se eu não me sinto livre, ágil, Dá pra gente ver isso, né? Agora que enclausurada. ela escreve, dá pra. Total, dá pra te enxergar, Não eu acho, é? nessas 3 Então, coisas. se não for justo, sabe? Se não for rápido e eu poder validar e executar e pôr na minha coisa, e se eu não estiver livre pra falar o que eu posso nem conseguir o que eu quero, mas se eu não estiver livre pra falar o que eu quero, não é pra mim. E acho que isso é uma coisa que a gente percebe, né? Quem te conhece pessoalmente, óbvio, mas mesmo quem te acompanha nas redes sociais, você é muito autêntica, você fala, você traz os problemas à tona. Como que é isso? Porque, querendo ou não, você também é uma empreendedora e no fim do dia você também tem uma imagem ali, entre aspas, corporativa, mas uma imagem Sim. profissional que você precisa cuidar. Como que é isso pra você? O nosso modelo de negócio é B2B, né? Eu vendo para empresas, né? Então não é fácil, né? Se manter autêntica e jogar o jogo de várias corporações, né? Muitos cheques ficam na mesa mesmo. Mas eu acho que eu atingi um lugar interessante no meio do caminho, assim, né? Então, assim, a primeira coisa quando você vai ser uma pessoa que desafia o status quo, você tem que estudar. Sou profunda nas minhas colocações, entendeu? Eu só não vou lá e dou um negócio. Mas aconteceu uma coisa essa semana muito interessante para marcar esse lugar, né? Eu fui 2 coisas aconteceram. Eu vou fazer minha primeira campanha publicitária, mesmo, Ai, gente. Gente, ela tá muito contratada. chique! Chiquérrimo. E por quê? Porque a Ambev, eu posso falar, daqui a pouco a gente vai lançar, né, mas fizeram uma pesquisa no mercado de líderes, importantes do empreendedorismo e tal, que não celebram. Que passam de uma missão para outra, de uma missão para outra, executando e fazendo e tal, não sei o quê. Então, pegaram X nomes para escolher 3, escolheram uma, aí fiquei, aí fizeram entrevista com meus, eu sabia, com a minha família, com as minhas sócias, com as minhas amigas. E todas elas identificaram, a Dani não celebra, ela passa de uma coisa para outra, ela não dá nem tempo de a gente ficar feliz, inclusive, ela fala. Porque ela ganha uma coisa super legal, ela já tá falando legal, agora amanhã já faz a reunião. E aí eu percebi um traço da minha personalidade que não é muito legal. Tem vários, mas esse é um que me pegou. Então, ser autêntica também é ser reconhecida, por exemplo, assim, né? Tipo, cara, essa é o que eu. Então, ser quem você é muito legal. Eu gosto de falar uma frase que, quando você sabe quem você é, o mundo não te confunde. E a outra coisa, eu escrevi assim, um copy, assim, no LinkedIn esses dias, gente, foi um barato, tem 500 mil views. Eu escrevi: eu não sei quem é o CEO da Hamper, que é uma plataforma, mas eu quero que essa mensagem chegue até ele. E era um elogio de um funcionário dele, que foi incrível, mas a minha fama de me posicionar é tão forte que ele não leu, ele printou, mandou pro Marco Lagoa, que é um amigo dele e meu, e falou: eu não tive coragem de ler o que a dele escreveu. Já pensando que tinha Já, meu, vindo. ela Veio acabou uma comigo no porrada. LinkedIn e ela vai acabar com a minha empresa. E acabou tudo. Então, ao mesmo tempo, é bom saber que eu sou essa pessoa sem. E aí ele falou: não, cara, eu li, é um puta do elogio, corre lá, né? Mas. E eu também tenho coragem de fazer o contrário. Então, tem esses lugares. Eu já deixei muito cheque na mesa. Empresas mais tradicionais, mais preocupadas em manter o ponto A ao ponto B, que não se arriscam, não me ligam. E você banca, né, Dani? Que eu acho Bom, que isso é uma coisa muito, assim, única sua, né? E claro, não única no sentido que não tem mais ninguém igual, mas isso é uma coisa muito especial sua, que é bancar esse lugar, né? Porque
é muito fácil você se posicionar e falar qualquer coisa e depois falar, ai, não, peraí, me arrependi, mudei de ideia porque o cheque ficou na mesa e aí se posicionar de um outro jeito. E você tem essa consistência, né? E isso te ajuda também a atrair as parcerias certas, as pessoas certas que vão Cara, se isso é muito conectar com legal. seus valores. A Fê é uma profissional de branding, né? Eu gosto de pensar que a sua marca vai atrair leads certos também, entendeu? Se a sua marca tá confusa, ela traz leads ruins, que não te entendem, que vão levar tempo demais na reunião, que vão criticar demais o seu modelo. Então, quanto mais autêntica você é, um lead vem melhor, entendeu? Então aí ajuda, comercialmente falando, é bom saber. A Bitfame tem uma postura política, ela tem uma postura social. Quem conhece, meu microfone é feminista. Eu vou criticar, sim, as coisas que eu acho que eu tenho que criticar na empresa que for, né, no presidente que for. Mas meus eventos têm presidentes de grandes companhias. Dia 30 de agosto é o Pai Summit. Vai estar o presidente da ReHap, presidente do Serasa Experian, iFood. Eles também gostam. Então, assim, quem está interessado a repensar os seus modelos, me telefone. Eu prefiro que essas marcas me telefonem. Então, e eu acho que é legal porque dá um espaço que você não precisa necessariamente concordar com tudo, mas você tá lá ouvindo. E eu acho que isso é uma coisa que é muito importante, assim, não é porque, você tem que concordar com tudo que a Dani fala pra poder apoiar a Bitmami. Não, mas se você tá lá, significa que você tá com uma escuta ativa. E a gente fala muito sobre escuta ativa, nos relacionamentos, a gente fala sobre escuta dentro da relação ali entre líder e funcionário. E eu acho que também vale muito para o negócio, né? Falar assim, opa, peraí, esses caras que estão aqui, talvez eles não implementem tudo aquilo que eu defendo, talvez eles não implementem a licença maternidade mais longa, ou a licença paternidade, inclusive, né, que eu acho que é uma outra coisa que também é super importante, mas eles estão ouvindo, né? Não, eles estão me ouvindo, eu tô ouvindo eles também. Eu acho que também outra característica da minha personalidade, eu falo pra caramba, mas eu sou uma excelente ouvinte. Excelente. Primeiro que eu sou da área comercial. Então, a primeira coisa pra ser da área comercial e virar cheque, tem que ser uma excelente ouvinte, cara. Você tem que fazer perguntas. Eu tenho uma aula sobre isso ontem, né? Então, as perguntas que você precisa fazer para esse público, por exemplo, para as marcas, né? Para quem você quer trabalhar, são relacionadas ao passado, nunca ao futuro. Então, você é na área comercial, ou querer botar o que você acredita e falar assim: como é que você gostaria que fosse o mercado de trabalho há 10 anos? As pessoas são péssimas de pensar futuro. Então, eu sempre faço perguntas do passado. Como que foram os últimos 5 anos do iFood ou da marca tal? O que que você considera como líder que você teria feito diferente? O que você aprendeu agora? Então, isso também vai conectando eles comigo e fala: caraca, Dani, eu não tinha pensado desse jeito. Ontem a Camila Farani estava no nosso painel, né? E ela é mãe agora, ela não era. E aí eu fiz uma pergunta, ela chorou metade do painel. E ela nunca tinha chorado no painel. Mas aí, maravilhosa. Eu fiz uma pergunta pra ela, falei: cara, Camila, é o seguinte, quero que você faça. A gente tá junto há 10 anos, né? Ela tava no começo da Bitmami, né? E eu falei: vou fazer um exercício com você agora, né? Seu filho tem 1 ano, certo? Certo. Então, há 10 anos atrás, você não é a Camila Farani mais, ok? Você é a Camila. Sonhadora, empreendedora, começando lá atrás, tendo uma ideia. Mas a diferença é que 10 anos atrás, quando você estava começando, 15 anos, começando suas coisas, você já tinha ele. Eu quero que você coloque ele no seu colo e quero saber se você tomaria as mesmas decisões pra chegar aqui onde você tá. Seria na mesma velocidade, com as mesmas pessoas, né? E aí ela começou a chorar. E ela falou: nunca tinha feito exercício, com certeza eu teria feito outros caminhos, ou de outras formas, de outros jeitos. Então, por mais que eu tenha um microfone autêntico e que provoca, ele tá sempre querendo perguntar: tá, cara, com o recurso que você tinha naquela época, como você faria? Né? Então, isso é muito legal. E Dani, como é estar nesse espaço de ser. Eu vejo muito você como uma pessoa certa no lugar certo, assim. A gente tá precisando ter essa conversa e você tá disposta a colocar a cara lá e falar: gente, vamos ter essa conversa. Pode ser difícil, posso ter que falar verdades na sua cara, mas vamos empurrar essa mudança para acontecer. E claro que nem sempre deve ser assim, acordar de manhã e tudo são flores. Quais são as dores ali, os desconfortos de lidar com isso e que práticas? Como é que você vai se mantendo de pé, caminhando e focada no que você quer alcançar? Vou dar um exemplo, né? E agora eu vou falar de mulheres mesmo, tá? As mulheres são péssimas em ouvir não. Não quero, o projeto não me interessa, não tá ligado ao meu planejamento estratégico, você está confusa. É um lugar de dor muito grande, então não é muito fácil. Porque eu tenho lá um texto pronto pra isso, inclusive, já, que eu já mando. Ai, Dani, eu tô com uma ideia aqui, é super conectar com a Bitmami, vai ser super legal, e não sei o que lá. Bebê, vamos tomar um café? Não. Você vai estudar a Bitmami,
vai entender a minha máquina, o que eu faço, do jeito que eu faço no meu modelo. Aí você vai olhar quais são as formas que a gente tem de se conectar, vai escrever alguns cenários. Aí você vai me mandar esses cenários. Eu vou olhar e vou ver se algum deles está dentro do planejamento estratégico que eu quero para a Bitmami. E aí, a partir daí, se fizer sentido para mim, a gente vai conversar. E aí, por ser mulher no mercado de impacto social e falar de maternidade, eu teoricamente deveria dizer sim. Abrir espaço para qualquer coisa, para qualquer proposta que surgisse. Mas eu preciso do meu modelo de negócio de pé. Então, e aí eu falo, e outra coisa, aprendeu? Quando alguém fizer com você, você vai analisar o seu planejamento e vai pensar na sua coisa, porque não é uma frase inteira e ela não precisa de elaboração. Entendeu? Eu acho que é um aprendizado muito importante para mulheres de negócio, sabe? Não obrigada, não faz parte. Cada sim que você dá para uma coisa que você não deveria estar fazendo naquela hora, é 2 nãos que você dá para o seu projeto pessoal. Então não faz nenhum sentido para mim, entendeu? E conta pra gente, quais são então os sims que você tem dado e o que a gente pode esperar da Bitumami daqui pra frente, assim, o que vem de novidade? Eu sei que você sempre inventa, né? Eu estava no Mãe Summit, você já estava falando do Pai Summit. Tô morta. Assim, gente, a gente tá aqui no Innovation Week, eu tô só esperando, assim, a próxima arena Bitumami vai ser no SXSW. Então, Vai, inclusive. vai. Quero saber, Dani, o que vem por aí? Cara, Quais são os próximos ai, sims aí que você gente, eu deu tô tão pra morta vida? de cansada, mas assim, Hoje não vem mais nada, né? Hoje banho e cama. Um Mas shopping, depois, talvez. mais pra no frente, Rio, né? No São Paulo, talvez. curtir, né? No Curtir. Rio, não. Mas, assim, tem 2 grandes coisas. Até quero dividir com você depois também essa parte marqueteira aí, né? Eu sou a CEO da Bitumami, porque eu preciso ser agora, não seria o meu papel. Eu gostaria muito de ter uma CEO na Bitumami hoje, batendo o bumbo pros maduros, né? Mas na minha cabeça eu sou diretora de inovação. Na minha cabeça tá sendo pensando nos próximos 10 anos, próximos 10 anos. Eu tenho 2 grandes lançamentos. Não posso falar com quem ainda, porque, né, vai lançar agora semana que vem. Mas eu tenho uma EdTech que é fria, gratuita, mas a gente vai lançar agora, pela primeira vez, um curso com uma escola muito famosa, muito legal. Realmente estruturado na fórmula mesmo de fazer as coisas. Então, com uma pessoa incrível, muito famosa também, que me ligou, me chamou. Então, a gente vai fazer o primeiro lançamento de um produto B2C, de vendas de conteúdo que a gente nunca fez. Então, Conteúdo de empreendedorismo, transição de carreira. transição de Então, a gente vai entregar os elementos agora principais para uma transição de carreira na nova economia. Então, não é só querer transitar. Agora precisa transitar de outro jeito. Então, mas nunca fiz venda B2C de curso de educação. Então, tô aprendendo. Nossa senhora. Aí, o time é jovem, mó barato, eu aprendo cada coisa. Então é uma coisa. Agora, maior lançamento, a gente já lançou há 4 meses. Estamos na 17ª validação já, tô super feliz. A gente lançou, a gente era isso, mas agora de maneira estruturada como um produto Bitumami Like, que é a nossa plataforma de criação de prova social, experimentação e pesquisa para marcas do mercado materno-infantil. Usando a nossa comunidade como potência, né? Então, em 4 meses, a gente fechou Banco do Brasil, Uber, Mattel. Ontem fechamos Unilever e mais outras 14 marcas que elas usam a comunidade para ter prova social dos produtos delas. Mas o mais legal é que não é um conteúdo, eu achei uma caixinha aqui, eu vou falar. Não, eles mandam o produto que eles vão lançar ou relançar e elas dão a opinião delas, sincera, numa pesquisa, se elas não quiserem postar. Não vou achei o produto uma merda, não vou postar, mas tá aqui o porquê que eu achei uma merda. E se eu gostar muito, eu vou lá e crio conteúdo na rede social. compartilha. Então a gente tá indo pro 17º agora com a Mattel case, né? E estamos muito felizes com o resultado. Eu não imaginava. Sinto o cheiro de product market fit, sabe? Assim, que a gente achou um fit no mercado interessante. E pela primeira vez em 10 anos, é muito rápido fechar um negócio, porque demorou o nosso, sabe? Passaram 10 anos para achar, 10 anos para achar um produto com um ciclo de venda menor de 6 meses. Uau. Só para dar o tempo da. É. É incrível, mas deixa eu explicar, demorou 10 anos. Acho que é uma das grandes dores do empreendedor, né? Tipo, encontrar esse product market fit e conseguir sobreviver nesse meio tempo. Eu acho que isso é uma coisa que você fez muito também por conta de todo o apoio, assim, das marcas que acreditaram, das pessoas, investidoras anjo que Eu tenho 2 acreditaram. rodadas de investimento anjo. Eu tenho um homem só e 20 mulheres. Tô muito feliz de falar que minhas investidoras são, grande maioria, mulheres. Então, essa é a volta. Ô, Dani, a gente tá aqui no evento, né? Rio Innovation Week. O que mais te impactou do que você escutou até agora, que te moveu? Você falou um pouco da conversa da ancestralidade e tal. O que mais te mobilizou?
E o que que você escolheu compartilhar, né, dentro das 400 mil agendas aí que você teve, que foi o conteúdo que você falou: "Nossa, esse aqui pegou no meu coração e". Tô adorando falar de felicidade no trabalho, obrigada pelo convite, acho que isso é muito importante. Com 45 anos, gente, eu acho que sucesso é relativo, né. Felicidade eu acho que também é relativa, do ser, né, mas eu acho que sucesso pra mim é poder trabalhar com as coisas que eu gosto. E hoje eu posso dizer não pra uma marca, sabe. Dela ser tá na reunião, ela ser escrota com alguém do meu time, eu falar: "Vai se embora no seu cu, acabou essa reunião aqui, essa merda, não quero mais, pega esse cheque aí, minha filha, faz o que você quiser". Então tá nessa posição também é muito legal, não vou fazer isso, entendeu, não gostei. Ou então tá numa reunião, tá o time todo de marca, de marketing, agência, eu falar: "Não gostei da campanha, vamos construir outra coisa juntos?". Puta, de mãe entendo eu, e a marca falar: "Escuta ela, porque de mãe entende ela", e aí isso é muito legal, né, então eu acho que falar de felicidade é bem legal. Eu gostei muito do que eu fiz com o TikTok agora, fiz o painel com a diretora de marketing da América Latina do TikTok, o Igor, Hickley, que é um produtor de conteúdo, marido da Aline, que era do Ruge, eu sou apaixonada por ela, e tipo, super amigas, e tal, e com a Monique da Mimos Da Live Mimo. Sales, a gente estava falando sobre o novo jeito de criar conteúdo na internet, seus canais, e eu amei entender a possibilidade do pequeno empreendedor, da pequena empreendedora, de quem tá começando, tá do tamanho de qualquer pessoa, sabe. E a tecnologia fazer isso, eu amei. Eu acabei de estar agora também com a Fernanda, Rodrigues, né, que é atriz famosérrima, Maravilhosa. maravilhosa, mas tá com ela como empreendedora, compradora ser master franchiser da Smart Fit Velocity em Portugal, e contar como foi a jornada empreendedora, e ela falou quanto que me inspirou em mim, as coisas das nossas conversas, ela: "Cara, escutar ela fazendo as coisas da TV pra ir grande empreendedora de franquia", e eu falo: "Tá vendo, cara? Dá pra fazer, vamos fazer", e ela, ajudando, acho que eu tô falando dos parece que eu estava, e o outro painel que eu ih, caiu aqui. Deu ruim? Pode ser? Então eu acho que isso é muito vai ficar? Pode entregar? Eu acho que isso é muito legal, foram conteúdos bem importantes que a gente viu. E você falou dos sims que você tá dando, em nome da Bitumami, né, pensando com essa e tem tudo a ver com você, né, esse olhar mais visionário, de ideia, pirar, assim, o que vem pela frente. Que Nossa, você sabe que a campanha que eu fiz pra Ambev, eu vou falar aqui, né, é pra Brutal Fruit, né, até vocês falaram já vai ter lançado, mas aí a campanha que eu fiz pra eles foi um marco, assim. Eles colocaram um espelho, e eu converso com o espelho, e aí eu acho que os meus sims, eu acho que eu preciso celebrar mais, sabe, as vitórias da vida, mas tem 2 sims gigantes que eu dei pra mim. E o primeiro sim foi morar em Santos, levar minha família pra morar na praia, então foi um sim muito especial, que me deu uma estrada, é verdade, mas que construi minha casa. Tem uma música, né, que chama "Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica lá perto da praia, só vendo que beleza". Eu escutava essa música, né, e eu falava: "Cara, um dia eu vou ter uma casinha na Marambaia", assim, sabe. Então, ir pra Santos foi um sim, muito grande, e eu tiro uma fã que me ensinou isso, eu tiro 1 hora de férias todos os dias. olha a dica, eu Uma espero que hora. quem tá ouvindo Eu me tenha coloco na anotado essa. agenda e tiro 1 hora de férias. É férias mesmo. Eu desligo tudo. Tch, 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 tch. Essa hora, 1 hora, ou eu vou jogar vôlei, que eu jogo vôlei de areia, 1 hora e meia no vôlei, ali 2. Ou eu pinto, aí eu pinto uns quadros lá, agora tô super nessa vibe de faça você mesma. Ou eu durmo, ou eu estico um videocast, ou eu estico um negócio, então eu tiro 1 hora de férias todos os dias, esse é o sim que me dei. Eu adorei essa dica, eu acho que é uma coisa que a gente E precisa, é acho que férias, é férias é o uma seguinte, não é sério, pra falar sim, de não é pra trabalhar, não é pra fazer uma 1 hora nenhuma de férias. Nada obrigação, assim, produtivo, é né. nada Nada, produtivo. né, nessa produtividade não. 1 hora de férias. É, produtivo no sentido de ter que ter uma entrega, Não né, uma tem, 1 hora de performance, alguma férias. coisa que vai Parem sair de dali. monetizar os hobbies de vocês, aprendi isso também. É um hobby, eu tenho um ChatGPT maravilhoso, eu ensino como criar assistente de AI, a minha assistente, e ela fica toda hora tentando transformar meu hobby em trabalho, porque ela é só pra isso, ela só no meu hobby, que é pintura, coisa de fazer em casa, tal. Falou: "Frida, gata, para de me monetizar", né, e ela agora aprendeu. É. Não, e isso a gente fala bastante aqui também, né, essa ideia de que eu preciso ser melhor em tudo, né. Poxa, eu posso ser uma podcaster que não é tipo, sei lá,
Eu posso fazer isso porque é uma coisa que me motiva e que me mobiliza e que me permite falar sobre coisas que me inspiram. E hobbies, eu posso pintar um quadro sem precisar postar e vender e virar, sei lá, o Picasso, né? Eu posso também ser mediana em algumas coisas Por e me contentar com favor. isso. E tá E a tudo gente bem. tem que, gente, não ter vergonha de ser vista tentando, sendo ridícula. Vamos ser ridícula, sabe? Que ridículo, ai que ótimo. Botante perfeita, eu sei que é perfeita. Eu vou tentar fazer barra aqui ridiculamente, não faço nem duas. Gravar e falar, tá vendo? É ridículo, é ridículo. Então acho que isso é muito legal. Dani, o papo com você é assim, a gente pode passar horas conversando e acho que a gente já passou várias vezes, né, horas conversando. Pra gente acho que é uma honra ter você aqui, por você ser você e por você ter tido esse papel aí, né, na criação do podcast, Esse esse empurrãozinho empurrãozinho, carinhoso. esse chute na bunda. Então eu tenho uma pergunta Sim. eu. Fazer o contrário agora, vou perguntar eu então, né. Eu quero saber de vocês duas, né, quais os sentimentos que foi lançar, né. O que que vocês sentiram? Como vocês estão agora? Eu acho que como foi essa jornada de fazer e tá fazendo e aquele medo que você tinha faz sentido ainda? Você fala: "Nossa, nada a ver". Então, me conta um pouco também. Olha, pra mim, pelo menos, ainda tá sendo uma coisa, tipo, meu Deus, sabe, tipo, isso tá mesmo acontecendo, eu tô aqui, tipo, essa cadeira é de verdade, esse microfone, a gente tá aqui. São essas pessoas que estão, tipo, aceitando participar aqui do podcast, porque começou num momento, assim, muito especial, vulnerável também, né, eu estava com 38 semanas de gravidez, então, foi uma coisa assim, cara, que coragem, como que eu fiz isso? Um pouco não me reconhecendo também, porque acho que quem me conhece um pouco mais de perto sabe que eu não me vejo, né, tipo, eu não sou das redes sociais, meu Instagram é fechado, eu tenho um pedaço, apesar de ser muito social com as pessoas, eu não tenho esse lado muito, tipo, de, nossa, estar na frente das câmeras, fazer stories, tal. Então pra mim eu falo assim: "Nossa, tô me desafiando todos os dias, até a falar mais devagar, né, a parar, pensar, fazer umas pausas". Então, pra mim tá sendo, acho que a palavra ou as palavras, né, aquele: "Meu Deus, o que está acontecendo?" Mas muita realização, assim, tô muito, muito contente, Delícia, né. porque falar assim: "Cara, uma coisa que eu, tipo, jamais poderia imaginar, tá acontecendo e é verdade", e eu só tenho a agradecer a essas 2 aqui que me deram esse empurrão, né. Não, pra mim também. Eu acho que a sensação principal foi de voltar pra uma coisa que eu sou iniciante, né, começar do começo, uma coisa nova, aquele frio na barriga bom, do um pouco de medo, um pouco de pra onde a gente tá indo, um pouco de: "O que será que vão pensar? Será que a gente vai ter alguém interessado em ouvir?". E por outro lado isso, né, quantas portas se abrem, quantas conexões acontecem, a gente conheceu por meio do podcast pessoas que, assim, encantaram, inspiraram a gente. E então eu acho que naquele dia que a gente falou: "Vamos gravar 11 da noite", né, assim, 2 malucas, assim, "Vamos gravar hoje e vamos ver o que que acontece, se a gente consegue botar em pé um conteúdo que a gente nunca tinha feito". Então é esse frio na barriga que eu sinto até agora de ser iniciante numa coisa e gostar, sabe, não me sentir tem essa coisa do ridículo, né, "Ah, tô um pouco ridícula, talvez fazendo uma pergunta besta que a pessoa já respondeu tantas vezes, mas poxa, tô genuinamente interessada e do jeito que eu tô, eu sei que alguém lá do outro lado também vai se inspirar desse mesmo jeito", então acho que voltar pra esse lugar de tudo bem fazer uma coisa nova pela primeira vez, se experimentar e colocar, assim, se expressar no mundo de uma forma diferente também, né, do que a gente tá Eu acho acostumado. que fazer coisas novas é nascer toda vez, sabe. Sentimento que a gente tá toda vez já começou a nascer a música, né, então a gente começa a nascer, a gente começa a morrer, né. E eu acho que fazer coisas novas é como se nascesse de novo, né, e eu preciso nascer muitas e muitas vezes pra conseguir ficar nessa vida e ser feliz nela. Dani, é até difícil encontrar uma forma de amarrar, porque são tantos caminhos, assim, que se abrem no nosso coração e na nossa mente com as coisas que você fala. A gente sempre termina os nossos episódios perguntando para os nossos convidados, quando a felicidade não te dá trabalho, sabe aquele momento? Você falou do Pô, vôlei, da praia, da pintura, do Lucas. Quando é esse momento que você fala: "Nossa, veio quando de graça"? nossa, de graça, sem responder rapidamente, né, não me dá nenhum trabalho ensinar algo a alguém. Se eu puder aprender e passar o que eu sei, é um lugar do meu flow completo, onde eu tô inteira e
Eu acredito que tem 4 formas de ser imortal, né? A gente fala que é plantar uma árvore, né? Fazer um filho, escrever um livro, ensinar algo a alguém, sabe? Então, pra mim, é meu foco. Não sei no que vocês acreditam, mas quando eu dou um conteúdo, tenho uma conversa, dura ou não, e eu sinto que essa pessoa se movimentou, eu sinto Deus me falando assim, filha, foi isso que você veio fazer, sabe? É isso aí mesmo, que eu falei que você ia fazer, você tá fazendo. Então, essa hora pra mim é muito, quando eu tô dando aula mesmo. Ah, pega o papel, pega a caneta, vamos lá. Então, esse é o meu lugar de felicidade completa, assim, inteira. Tem que pegar fogo, alguém tem que dar um tapa na minha cara que eu não tô vendo que tá pegando fogo. Então, eu acho que é isso. E livro você já escreveu, mas assim, Já. pelo impacto e por tudo que você ensinou e inspirou, com certeza você já tá imortal no coração de muitas pessoas e vai continuar reverberando por gerações a partir daqui, né, das nossas. E eu quero te agradecer muito por isso, né, por nos inspirar a ter mais coragem de se jogar, de se lançar. E Gente, vocês tantas fizeram um outras cérebro, pessoas. sabe? Você tem noção? Ontem eu tava falando sobre IA agora. Eu falei, irmão, IA, tecnologia, eu fiz um cérebro. Quer IA maior que essa? A inteligência humana que eu fiz, que vocês fizeram. Não vou conseguir gravar um podcast, socorro. É. Muito louco isso. Obrigada, de verdade. Obrigada. Você quer deixar alguma mensagem, um projeto, uma iniciativa, alguma coisa, encaminhar as Eu pessoas vou para dar algum 3 lugar? grandes dicas, assim. Mulheres, sejam gentil com as pessoas e agressiva com os números. Não deixem ele cair. Acho que a segunda coisa que eu gosto de falar é: encontre uma comunidade que tenha um amor ou um inimigo em comum e se conectem com ela. O caminho é mais curto de ganhar dinheiro ou de ficar mais feliz. E a terceira coisa é: cuidem de vocês, do físico de vocês. Aí eu tô falando do físico, estrutura física, né? A gente tá num país muito violento e a gente precisa da nossa estrutura física para correr ou fugir, ou precisar falar. Cuidem do seu repertório, daquilo que vocês sabem falar, do que vocês sabem conversar. Quanto mais profundo e mais densa, mais pessoas vão não te questionar como elas te questionam num lugar raso. Então, estuda, lê, vai em fóruns que não eram pra você. Então, quando você tem repertório, força física de corpo mesmo, eu tô falando, sabe? Força física pra segurar uma coluna, pra segurar um corpo. E você conhece gente que atalha o caminho, é muito importante. E sobre networking, conhecer gente, eu acho que é o mais poder. Não tenha um celular com um monte de telefone. Tenha um celular que quando você ligar, a pessoa te atenda. Então, eu acho que hoje, se alguém me perguntar qual é o seu maior poder, todas as vezes que eu precisei de qualquer coisa, lavar o meu sofá, quero um espaço no Rio Innovation Week, quero um cheque para não sei o que lá, toda vez que eu liguei, alguém me atendeu. Eu acho que é o mais poderoso, é ter um celular que, é a Dani, vou atender. Então, eu acho que esse é um poder dos mundos dos negócios, da felicidade, do trabalho, das amizades. Então, coloque sua vida a favor desse espaço de conhecer gente boa e se conectar com elas. Acho que é muito poderoso. Gente, ai, obrigada. Obrigada, Dani, obrigada. Não tenho mais o que falar. Mesmo, a gente tá muito feliz. Muito feliz. Espero que vocês que estão ouvindo a gente, acompanhando essa cobertura especial do Rio Innovation Week, tenha se inspirado e saia daqui já começando, quem sabe, um projeto novo. E não precisa ser o projeto principal da sua vida, mas alguma coisa pequena que dá para começar agora. Você tenha se sentido inspirado para começar e continue acompanhando, que tem muitas coisas ainda por. Tem ainda mais 2 dias pela frente, mas o dia hoje ainda não acabou. Continuem ligados aí. Obrigada, gente. Obrigada, Dani. Obrigada, Dani. Obrigada, pessoal.